Leni na sala, os meninos entrando. Gente, boa noite a todos. O pessoal que começou a entrar no início, a gente foi dando uma boa noite aí individual, mas quero deixar aqui mais uma vez uma boa noite a todos que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos ao segundo Cinema Comentado Surdez em Foco. Hoje a gente vai debater o cinema, o filme Rir-me, né? O cinema comentado acontece aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje a gente está com a convidada, a professora doutora Joeli Teixeira Antunes, da Unimontes. Eu sou a professora Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, tenho cabelos longos, pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros. Estou, nesse momento, utilizando uma armação, um óculos de grau, uma armação marrom. O meu sinal em Libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, descendo no movimento de semicírculo e dando um toque na cintura. Eu estou usando hoje uma blusa listrada verde e branca, usando um batom vermelho, 3 brincos pequenos em cada orelha, e atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e vários livros. Eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva aqui na UFSB, sou doutoranda em Letras, mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, Pedagogia e Normal Superior, e sou coordenadora do GELES, que é o Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, aqui da UFSB. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que esse cinema comentado, ele possibilitará o uso e a difusão da Libras, conforme a gente tem no decreto 5626 de 2005, promovendo debates sobre temas relacionados à língua, à educação, à história, à cultura e identidade das pessoas surdas por meio da exibição de material cinematográfico. Hoje, então, com o filme Rir-me, mas eu quero agradecer desde já a presença das tradutoras e intérpretes de Libras e língua portuguesa, né? A Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, o Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa, e a Mileide Santos Leite, do IFBA. Quero dizer também que esse evento está sendo gravado. A cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente colocar algum conteúdo novo e deixe seu like. Durante nosso encontro, a gente pede, para melhor a gente conseguir visualizar a comunicação de vocês feitas pelo chat, que vocês coloquem a hashtag Cinema Comentado. Mas como é um debate, vocês poderão também acionar a mãozinha e poder participar oralmente, e no caso de pessoas surdas também é só acionar a mãozinha, tá? E vai poder sinalizar com a gente, porque o evento ele é todo acessível à comunidade surda. Até o final do encontro, a gente vai disponibilizar também um link para a frequência. A gente solicita que, por gentileza, que com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes, vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras por parte das pessoas surdas. Tem que visto essa plataforma Google Meet, fica mais fácil deles conseguirem visualizar onde estão os intérpretes, tá bom? Para dar início, eu quero convidar a professora doutora Joeli Teixeira Antunes, da Unimontes. A professora Joeli é doutora em Letras e Estudos Literários pela UFO, ela é mestra em Letras e Estudos Literários pela Unimontes, especialista em Libras pela Unimontes, especialista em Linguística, Leitura e Produção Textual pelas Faculdades Santo Agostinho, é especialista em Atendimento Educacional Especializado pelo IFNMG, graduada em Letras Português pela Unimontes e em Letras Libras também pelo IFNMG. Jo, fique à vontade, é um prazer ter você com a gente aqui nessa discussão do filme Rir-me. Oi, boa noite, Dani, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez no Cinema Comentado, pensando um pouquinho aí, né, um pouco mais sobre essa discussão tão importante que envolve a língua de sinais e envolve também a pessoa surda. Então, é muito importante esses momentos de discussões
E o filme, né, ele faz com que nós tenhamos um leque maior, uma visão maior, e podemos discutir de uma forma assim, um tanto prazerosa, né, toda essa temática que envolve aí a disciplina Libras. Realmente agradecer a presença de todos vocês que estão aí nos assistindo. Espero que vocês tenham assistido o filme, que vocês possam participar das discussões e que vocês tragam aí as temáticas que a gente trabalha em sala de aula, quando a gente pensa na disciplina Libras, quando a gente pensa em toda essa questão que envolve a cultura, a identidade surda, a história do surdo, então, da pessoa surda, tudo que a gente vai trabalhando em sala de aula, tem possibilidades da gente discutir com o filme. Então, espero que vocês tragam essas discussões para a nossa conversa nesse momento e tragam cenas do filme. Igual a gente fala sempre, eu não quero um resumo do filme. Eu quero que vocês tragam discussões que falam, essa cena do filme me faz lembrar tal discussão, é interessante a gente falar sobre isso e tal e tal. Então, essa a nossa conversa de hoje. Antes de começar, a Eliane estava com a mão levantada, Dani. Eu não sei se ela queria falar alguma coisa ou se foi por acidente que ela levantou a mão. Aí eu não sei te dizer. Pode puxar as discussões, Jô, que daí a gente vai liberando o pessoal para ir discutindo com você. Ok. Então, igual eu já falei para vocês, o filme é um filme lindíssimo que nos traz, nos emociona a cada cena, a cada detalhe, a cada discussão. A gente vai percebendo ali a questão das identidades surdas, a gente vai percebendo a questão da cultura surda, do uso da língua de sinais. Então, tudo isso a gente vai percebendo ali no desenrolar daquelas cenas do filme. Então, que faz com que nós reflitamos um pouquinho mais sobre essa questão da importância de falarmos sobre, de discutirmos sobre todo esse contexto que envolve o ser surdo, né, que envolve a pessoa surda. E eu fui elencando algumas possibilidades de discussões e eu quero que vocês acrescente aí, fale como é que vocês perceberam isso a cada momento do filme, a cada cena do filme, como é que vocês se sentiram ao assistir o filme, ao ver o desenrolar daquelas cenas. Vocês conseguiram perceber muito do que é trabalhado em sala de aula? Então, no filme, nós temos um momento que nós temos o uso do classificadores. Vocês conseguem identificar o uso desses classificadores no filme? Nós temos o uso da datilologia. Vocês conseguem identificar quando houve esse uso da datilologia? Nós temos a questão do sinal, né? Cada personagem tem um sinal. Vocês lembram do sinal dos artistas principais? Quais eram os sinais deles? E outra questão também que eu acho que a gente pode ver, a questão do visual, da cultura surda, do visual. Em que momento do filme isso é enfatizado? A importância de se ter o visual, dessa percepção visual da pessoa surda. Em que momentos vocês conseguiram identificar isso, né, no filme? Outra questão também muito importante, a questão da comunicação, dos obstáculos. A gente percebe obstáculos ali naquela comunicação? Ou não, a gente consegue perceber que acontece uma comunicação mais livre? Por que acontece uma discussão, uma comunicação mais livre sem tantos obstáculos? Então, essas são questões que eu vou colocando para vocês e eu tenho certeza que vai para fomentar aí a nossa discussão, para a gente falar um pouquinho sobre o filme e também sobre essas discussões aí que perpassam, né, o nosso dia a dia em sala de aula. Deixa eu só desculpe aí, gente. Só um minutinho, por favor. Entrou uma chamada aqui no meu celular, mas vocês continuam me ouvindo? Sim, sua imagem que ficou de lado. Aí, agora ficou ok. É uma chamada no celular, uma hora dessa, eu não sei. Para dar emoção à nossa fala, né? Agradecer aí aos meus alunos aí que estão assistindo em peso, agradecer a vocês e espero que vocês contribuam nessas discussões, que vocês tragam algumas discussões sobre o filme do que a gente já trabalhou em sala de aula. E agradecer também aos alunos do Jackson que estão aí, os alunos da Daniane e todos vocês que estão aí neste momento de discussão para a gente contribuindo, né, com essa nossa discussão. Realmente agradecer a todos vocês. Então, a minha primeira pergunta para vocês. Vamos lá começar essa discussão. Em que
momento do filme, em que cena do filme, vocês percebem a questão da construção da identidade surda? Lembram que nós falamos de 7 identidades surdas, não é isso? No filme, quando é que vocês percebem essa construção da identidade surda? Qual que seria a identidade surda se a gente pensasse naquela protagonista, Ixi, passou o nome dela. A nadadora, a surda que nada. Yan, isso. Yang. Yang. Na Yang, vocês percebem que identidade surda? Vamos começar por essa questão? Quem pode falar? Yang. Obrigada, Dani. Mas você tá... Porque, assim, eu vou puxar uma outra questão do que você está querendo. Porque a Yang não é a pessoa surda, mas ela é a principal. Você deve estar falando da irmã. Não, Dani, eu falei sobre a nadadora. Tá. Eu quero saber se vocês conseguem identificar qual que é a identidade surda da nadadora. É o nome dela que eu me esqueci. É porque ela não é a principal, né? Então a gente grava da Yang, mas é a irmã da Yang. A irmã da Yang, porque como a nossa temática é sobre uma discussão surda, eu quero trazer a personagem surda para a discussão primeiro. Então, a irmã da Yang é a personagem surda ali, né, que nós temos no filme, que nós temos muitas referências sobre ela. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês conseguiram perceber qual que é a identidade surda dela? Ou vocês não conseguiram perceber? Quem vai me responder? Ninguém? Então, vamos deixar essa pergunta e a gente vai pensando sobre ela. Eu não vou responder para vocês, mas vamos deixar essa pergunta guardadinha aqui e vamos pensar de uma forma de conduzir essa conversa. Eu não entendi porque travou. Pode repetir? Eu estou aqui tentando entrar. Eu vou repetir a pergunta. A irmã da Yang é uma das personagens surdas do filme, ok? Quando a gente faz um discurso sobre identidades surdas, a gente consegue identificar 7 identidades surdas. A minha pergunta para vocês, em relação à irmã da Yang, qual seria a identidade surda dela? Vocês conseguiriam me dizer uma identidade surda ou mais de uma identidade surda? Como seria? Essa foi a pergunta. Mas se vocês não conseguirem me responder agora, podem refletir e a gente vai discutindo sobre isso ao longo da nossa conversa. Então, vamos para uma outra pergunta. Cidália, por favor, Cidália. Professora, quando eu falo na identidade surda, eu posso dizer o fato que ela sabia fazer leitura dos adultos, por exemplo, como se fosse a leitura facial. Né? Além de saber Libras, ela conseguia. Tem um instante do filme que a irmã dela relata, né, para o rapaz que ela conseguia perceber a conversa dos adultos, né? Inclusive que os adultos gostavam muito de conversar com ela, sempre gostaram, porque ela conseguia fazer essa leitura facial. Eu posso considerar? Vamos pensando. Daniela levantou a mão. Eu levantei a mão, Jô, para você, de repente, puxar as identidades, porque aqui pode ter pessoas que não tiveram acesso ainda a quais são as identidades surdas. Então, já seria interessante que eles já vão agora ter acesso a quais são essas identidades e conseguir fazer esse jogo agora para o filme. Sim, posso falar, sim. Nós temos a identidade surda, que é aquela pessoa surda que tem uma identidade surda, que ele se identifica como surdo, que ele luta pela causa surda, então ele é um defensor, né, da identidade surda. Ele se intitula surdo, uma pessoa surda, e ele vai fazer parte, ele vai utilizar a cultura surda, ele vai utilizar a língua de sinais, e ele vai ser uma pessoa surda que sabe dos seus direitos, dos seus deveres, o que ele realmente quer, o que ele realmente procura. Então, aí nós teríamos uma pessoa com a identidade surda. Depois, nós temos a identidade híbrida,
né? Que é justamente aquela pessoa que ainda está meio cambiante, né? Ela faz parte do mundo ouvinte e ela também faz parte do mundo surdo. Então, a gente fala que ela tem uma identidade híbrida, porque ela ainda está com o pé em um e o pé no outro. Nós temos também eu não vou lembrar de todas agora. Nós temos a identidade flutuante, né? A identidade surda flutuante, que é justamente aquela pessoa surda que ainda não se definiu. Ele ainda não se sabe se ele vai ser adepto da identidade surda ou se ele vai ser adepto da identidade ouvinte. Então, ele fica ali flutuando entre as duas identidades. Aí a gente fala que esse surdo ele tem uma identidade... flutuante, porque ele tende a tentar se adaptar às duas, né? Ele tenta se adaptar às duas, então ele ainda está indeciso. E tentando, né, se adaptar a essas duas identidades. Aí nós temos a identidade em transição, que é justamente quando ele está nesse período de transição, se ele vai para qual a sua identidade. Aí a gente fala que é uma identidade em transição. E foram essas que eu lembrei aqui agora. Agora você já consegue me responder em relação a essa identidade surda, que seria ali da irmã da Yang Yang? Não? Ainda não? Dani, eu fui clara na identidades surdas? Acho que foi. Eu acho que é porque tem pessoas que realmente não tinham ainda tido contato com as identidades, né? Então, se a gente pensar, a turma de Jackson ainda não teve as aulas ainda sobre a identidade, a minha turma também vai chegar na identidade, então foi por isso até que eu pedi para você já expor, porque quando eles assistiram os filmes, o filme, as identidades, por exemplo, eles não conseguiram detectar, porque eles não tiveram acesso a essa informação. Então, agora que você passou, é que eles devem estar ali agora refletindo sobre, tentando encaixar a identidade correta. Ok. A turma teve acesso, porque você já está falando sobre ela, né? E é o que eu estava comentando ali agora com o Jackson, porque o filme é ótimo exatamente por isso. E trabalhar com o filme também, porque ele vai abordar N discussões e a gente vai conseguir arrancar todas essas informações do filme. E isso que é maravilhoso, né? Mesmo quem não teve acesso, através do filme agora, vai conseguir entender por que determinada pessoa agia dessa ou daquela forma através das questões da identidade surda. Ótimo. Sim, sim. Aí eu tentei trazer uma discussão, porque como nós tivemos o cinema comentado sobre esse filme os ano passado, eu tentei ver se a gente trazia outras discussões. Mas vamos pensar, né, que a cada vez que você assiste o filme, você percebe uma coisa. Sim. Então, assistindo ao filme, por exemplo, eu percebi uma coisa que me incomodou demais e que da outra vez não tinha me incomodado tanto, que é o uso do termo deficiente, né, deficiente auditivo. Então, quando a gente vê na legenda do filme, sempre se referindo à pessoa surda como deficiente auditiva. Aí, isso me incomodou agora, mas antes não tinha me incomodado. Mas agora que eu assisti o filme, eu fiquei incomodada com essa legenda sempre falando deficiente auditivo. A Cristiane levantou a mão? Sim, tem duas meninas tentando entrar e não estão conseguindo. É só eles continuarem tentando, os Cris, continuar tentando, que daí eles entram. O Leandro, por exemplo, acabou de entrar agora. Ok. Tá, vou falar com elas aqui agora. Ok. Então, vamos pensar nessa discussão, vamos pensar um pouquinho sobre, quando eu falo identidade bicultural, alguns indivíduos... Eu estou tentando ler o que a Simone colocou. Então, pensando nessa questão do termo deficiente auditivo, o que é que vocês têm a me dizer sobre isso, que aparece na legenda do filme várias vezes se referindo à pessoa surda? Quem vai falar alguma coisa aí? Quem vai conversar comigo? Concordam com o termo deficiente que foi utilizado no filme? Nas legendas do filme? Quem concorda, quem discorda, por que discorda? Leide, Agostini estão ali colocando não.
Muito bem, Elisa, obrigada. Por Quer que comentar, Elisa? termo capacitista, Elisa? Você quer me falar? Faz uso do... Pode usar, falar, Elisa, por que você acha que é um termo capacitista? Augustine coloca a deficiência na frente do indivíduo. Ah, tá ruim, você não consegue falar. Que pena, Elise. Que pena, Elisa, né? Seria interessante você trazer um pouquinho aí dessa questão do capacitismo. Você quer falar um pouquinho sobre, Dani? Falo. Augustine também colocou ali, né? De repente, se você quiser falar, Augustine, levanta a mãozinha aí que eu te passo a palavra. Mas é justamente isso, né? A gente vai ter a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que ela vai colocar essa questão que Justine coloca muito bem. Ela vem trabalhar a questão de termos, que foi uma luta das pessoas com deficiência para mudanças de alguns termos que vinham a menosprezá-los, né? Justamente por isso, chamam-se termos capacitistas, termos que vinham para discriminar as pessoas com deficiência. O termo deficiente, ele vem logo, ele vem da palavra déficit, né? Então, ele já vem mergulhado daquela questão de incapacidade. E esse é um dos termos que as pessoas com deficiências lutaram para poder derrubar. Aí alguém pode dizer assim, mas eu conheço esse ou aquela pessoa com deficiência, não se importam com esse termo. Mas as pessoas com deficiência que fazem parte de grupos, de políticas que buscam melhorias para seus grupos, numa maioria foram essas pessoas que vieram a discutir terminologias e fazer mudanças nesses termos. Então, a gente não fala mais deficiente quando a gente quer se referir a uma pessoa. O termo deficiente ele é utilizado desde 2015, através da Lei Brasileira de Inclusão, relacionada a coisas. Quando a gente quer falar de uma pessoa, o termo, a partir da LBI, é pessoa com deficiência, né? E aí a gente poderia abrir um lequinho também para discutir a questão da pessoa surda, né? O termo surdo e o termo também deficiente auditivo, né? Que se tem no filme e que a gente vai tirar esse deficiente auditivo e vai passar para a deficiência auditiva, mas mesmo assim a gente continua tendo dois grupos se a gente pensar na visão socioantropológica, né? Se a gente vir por aquela visão médica, é uma visão que vai considerar pessoas com perda auditiva a partir de 41 decibéis como pessoas com deficiência auditiva. Mas se a gente pensar numa visão socioantropológica, é uma visão que é utilizada principalmente pela maioria das pessoas que pertencem a uma comunidade surda, pelos linguistas, eles vão conseguir fazer uma diferença entre os grupos, né? Sim. Pessoa que necessita se comunicar pelo visual devido à sua perda auditiva, essas pessoas são consideradas pessoas surdas, e as pessoas que têm perda auditiva também, mas que não necessitam ter uma língua própria, ter uma cultura diferenciada, não precisa do visual para se comunicar, a esse grupo dá-se o nome de pessoa com deficiência auditiva. Lembrando também que há uns 3 anos atrás, a gente tem um grupo que até então era considerado o grupo de pessoas com deficiência auditiva, porque eles não interagem pelo visual, apesar da perda auditiva, mas que eles vêm lutando pelo direito de serem denominados como pessoas surdas. E eles se autodenominam surdos ouvintes, né? Um termo de um grupo que a gente já tinha também até então. Porque dentro o grupo de pessoas que são consideradas pessoas surdas, que é esse grupo com mais de 41 decibéis de perda de audição e que interage pelo visual, dentre eles também tinham pessoas que ouviam, né? Porque a gente vai ter 5 níveis de perda auditiva. Então, tem pessoas que são consideradas pessoas surdas e que tem, por exemplo, a surdez leve, né? Tem resquícios aí de audição. Mas esse grupo agora vem se autodenominando, né, surdos que ouvem, né, e assim querem ser chamados. Então, está uma discussão ainda dentro do grupo, né, de pessoas surdas, pessoas com deficiência auditiva, eles estão ainda discutindo essas questões, que pelo grupo de pessoas surdas ainda não foi aceito, mas a gente vai aguardar o que eles vão decidir, o que eles tomam para a gente vir com maiores discussões depois. Neste primeiro momento, ainda não houve
eles não chegaram ainda a um consenso, né? Então, mas é isso, temos 2 grupos, né? Ok, Dani. Obrigada aí pela explanação, muito esclarecedora, né? É sempre bom ouvi-la, Dani, com essa questão de todo esse seu discurso que perpassa pela lei, que perpassa por essa vivência aí, né, em relação às discussões sobre a língua de sinais e também sobre o sujeito surdo. Então, muito obrigada a você pela contribuição. Sempre muito bem-vindas. Quando a gente pensa aí na cultura surda, né? Vamos pensar na cultura surda. Eu queria que vocês me falassem algo no filme que vocês identificaram como específico da cultura surda. Alguém pode me trazer uma cena, um momento do filme em que você percebeu algo que é específico da cultura surda? Quem vai me falar? Cidália, pode falar, Cidália. A campainha da casa dela acende uma luz. Sim, a campainha luminosa, né? É algo específico da cultura surda. Muito bem, Cidália, muito bem mesmo. O que mais, pessoal? Isso, Agostine. Isso é uma questão muito importante, né? A questão do espaço, a questão do visual. Então, eu gostei demais daquela cena em que ela explica, né, o porquê da casa ser sem paredes e tudo está bem à altura do olhar, bem à altura da visão. Justamente é a preocupação com esse espaço, com o visual, que é tão inerente ao surdo, não é isso? Então, muito bem, a questão do espaço também. O que mais vocês perceberam em relação específico à cultura surda? Mais nada? Na hora da largada ali, professora, na hora do iniciar a largada, a pessoa com a mão no ombro, tira a mão do ombro quando é dada a largada, para eles saberem a certinha da largada. Isso, o toque, né? O toque como uma forma de comunicação, para indicar que é o momento, né, de saída, de largada. Muito bem. Obrigada. Leide? Eu percebi, assim, que eles têm muitas inseguranças, né, elas, né, porque no começo do filme a gente não sabia que a Yang, ela também não ouvia, né, que ela era surda. Então, assim, pensava que ela não conseguia emprego porque as pessoas não davam emprego para ela, né, por ela ser surda. E, na realidade, ela não era surda, né? Então, assim, eu penso que essa desigualdade é muito grande. Então, assim, o surdo, o mudo, eles sentem essa diferença, né? Principalmente no meio de trabalho, onde poucas pessoas acham que eles não são capazes, e eles são muito capazes, né, de muito mais coisas do que uma pessoa normal, porque o sentido deles ficam muito mais avançados do que o nosso, que ouve, fala, enxerga, né? Então, assim, pelo que eu senti no filme, né? Beleza, Leide. Leide, vamos fazer um combinado? Quando você for se referir ao ouvinte e não normal, pessoa normal, vamos usar o termo ouvinte, vamos usar, né? Porque aí essa questão do ser normal, nós vamos ter uma discussão muito ampla em relação, né, a essa discussão sobre o ser normal ou não. Quem é normal, quem não é. Então, vamos vamos nos referir, né, como ouvinte, como toda essa questão, e vamos deixar um pouquinho de lado essa questão do ser normal. Outra coisa, Leide, que na sua fala, que eu acho que é bom a gente também pensar, em relação ao mudo. Vamos ter certeza se realmente esse surdo é mudo ou ele é só surdo, ou ele é surdo e mudo. Né? Justamente na sua fala, eu não sei se você quis dizer o surdo se referindo a ele como surdo mudo, ou se você se referiu ao surdo e ao mudo. Porque nós temos, né, pessoas que são surdas e nós temos pessoas que são mudas. E nós temos pessoas que são surdas mudas. Então, nós temos todo... Pode falar, Leide. Eu não consigo identificar. Assim, eu já tive muito pouco contato com pessoas surda, muda, né?
E assim, a Libras, para mim, é uma coisa assim, muito nova. E assim, eu sou encantada, é uma coisa que eu sempre quis aprender, né? Então, assim, eu estou aprendendo. E eu quero muito mergulhar nesse universo para poder ajudar, né, outras pessoas e entender, né, esse mundo do mudo, surdo. Sim, seja bem-vinda a esse mundo, né, a essa discussão que está aí ansioso aí por pessoas. Quanto mais pessoas nós tivermos discutindo a língua de sinais, discutindo a Libras, discutindo as questões, né, das identidades, da cultura, da história do surdo, do sujeito surdo, muito bom. Nós estamos ansiosos por pessoas trazendo essa discussão. E é muito bom saber que você está iniciando, está com muito interesse, e eu tenho certeza que você vai gostar a cada dia mais dessa discussão e dessas reflexões em relação a isso. Então, muito bom mesmo, fico feliz com a sua fala. Às vezes, Leide, a questão do surdo, do mudo ou do surdo-mudo, nós vamos ter um laudo médico, né, que vai falar. Porque se a pessoa tiver alguma deficiência, algum problema aqui nas cordas vocais, que o impeça de falar, aí a gente pode se referir a essa pessoa como muda. Porque realmente ela tem alguma questão biológica que a impede de falar. Agora, se a pessoa ela consegue emitir sons, ela não tem nenhum problema nas cordas vocais, ela não fala, né? Porque está atrelado ao ouvir, aí a gente vai falar que essa pessoa é uma pessoa surda. Porque realmente ela, né, é surda. Mas se a gente falar surdo-muda, ela precisa ser surda e precisa ter algum problema nas cordas vocais que a impeça de falar. Aí a gente vai falar surdo-mudo. E depois nós temos as discussões sobre a perda auditiva, sobre a deficiência auditiva, que vai entrar naquela questão que Dani falou no início aí. Agostinho, você está com a mão levantada, pode falar. Então, eu não sei se a gente chegaria nessa parte da discussão em algum momento, mas é uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava vendo o filme. Até então, naquele momento, né, pela narrativa, ela era uma pessoa surda, pelo que o protagonista estava entendendo. E aí foi uma coisa que eu fiquei pensando sobre a afetividade, né, nos corpos com deficiência em um geral, não apenas em relação à comunidade surda em específico. O que acabou me lembrando um pouco sobre um conceito da Judith Butler sobre corpos abjetos, né? A forma como a sociedade ela enxerga esses corpos com deficiência. Foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Como é que é para uma pessoa surda ou surda e muda para conseguir se relacionar com alguns indivíduos, né? Indivíduos ouvintes, por exemplo. Como ficaria essa questão da comunicação, do preconceito e todas essas questões? Assim, ampliando, né? De forma geral, para pessoas com deficiência, é uma coisa de certa forma, um pouco complicada também, né? Quando a gente está falando sobre essa questão da afetividade. É uma coisa, não sei se é um ponto que vocês chegariam, mas é um ponto que ficou me tocando, né? Até que eu descobri no final, aquele plot twist, que era, de fato, um filme que eu não estava dando muita coisa, mas ele me prendeu muito, eu gostei bastante do filme, que, né, ele descobre... descobre que ela fala, que ela é uma pessoa ouvinte, que, enfim, e que ela achava que a pessoa com uma deficiência auditiva era ele, no caso, que ele era a pessoa surda. Mas, enfim, foi uma parte que eu fiquei pensando, né, sobre essa questão da afetividade, né, desses corpos, que geralmente são corpos excluídos, são corpos, né, estigmatizados. Sim, Agostina, aí a gente vai pensar na empatia, né? Aí leva também para essa discussão a gente pensar sobre a questão da empatia. E outra coisa muito importante que eu também, quando eu estava assistindo o filme, uma coisa me chamou muita atenção foi a comunicação sem obstáculos. Por que aquela comunicação entre eles, apesar de um pensar que o outro, né, era uma pessoa surda e do outro pensar que o outro também era uma pessoa surda, e apesar dos dois serem ouvintes, a comunicação ela acontecia sem obstáculos. Por quê? Uma coisa muito importante nós tínhamos ali naquele momento. Nós tínhamos duas pessoas bilíngues, não é isso? Duas pessoas que dominavam tanto a língua de sinais como a língua na modalidade oral do seu país. Então, isso facilitou para que aquela comunicação acontecesse sem obstáculo. Porque por mais que ele não fosse totalmente fluente, mas ele ia aprendendo alguns sinais para poder se comunicar e conversar com a Yang Yan, que também ele achava que fosse surda, não é isso? Daniane levantou a mão? Pode falar.
levantei porque eu achei massa o colega vir discutindo a questão de afetos, porque a gente está muito em alta a gente discutir essas questões de afeto, que vai ser como essas questões vão nos afetar, vão nos envolver e a gente consegue ter esse retorno para a sociedade, a gente tem, né, nós enquanto pessoas e nós enquanto grupo, né? E aí é muito bacana, porque as próprias identidades de surdas são influenciadas por esse afeto. Né? A gente vai ter lá 5 identidades surdas que você bem citou lá no início, e como essas pessoas se enxergam, e como elas são enxergadas pela sociedade, envolve essa questão dos afetos, como elas são vistas e como as pessoas convivem e se relacionam com elas. Né? Então, é bem relevante a fala dele quando ele vem tratar dessa questão de afetos, mas essas questões, principalmente envolvendo a cultura surda e mais ainda a identidade surda, vai estar diretamente relacionada aí com os afetos. Acho que foi Vinícius que falou? Eu acho que foi a Augustine que falou. Augustine, exatamente, foi a Augustine. Exatamente. A gente está até com discussões sobre isso, né? A gente tem dentro do grupo pessoas voltadas para discussões envolvendo os afetos com a educação de pessoas surdas, né? Luana, Marta, elas estão nessas discussões. E podem até contribuir, né, Dani, aí em relação ao filme, se elas estiverem aí, para elas falarem como que elas viram essa questão, né, que o Agostinho levantou e que você acabou de falar, como que elas conseguiram perceber isso aí no decorrer do filme. Eu não sei se a Marta está aí e... Sim, fiquem à vontade, meninas. Deixa eu só entrar numa outra questão também. Quando a colega veio falando do surdo-mudo, sabe? E quando estava na discussão do surdo-mudo também, a gente tem só que lembrar, porque as pessoas têm o hábito, já é uma questão cultural mesmo, de relacionar a surdez com a mudez. Então, se estiver falando da pessoa surda, é automático nas pessoas fazerem essa ligação com as pessoas mudas. É só importante a gente bater nessa tecla para deixar bem claro. Existem muitas, né, pessoas que são surdas e mudas também, mas se a gente relacionar isso com o grupo de pessoas surdas, é uma minoria. Porque a maioria das pessoas só são surdas, e dentro desse grupo é uma minoria que são surdas e mudas. Então, na verdade, não tem relação essa discussão entre surdez e mudez, tá bom? De novo, não estou dizendo que não exista pessoas que são surdas e mudas. Mas, numa maioria, elas são só pessoas surdas. E quando a gente fala da Libras, a gente já trabalha esse estudo de Libras voltado para o grupo de pessoas surdas, tá? Então, a menos que a gente tenha certeza que a gente está se referindo a alguém específico, que realmente também seja uma pessoa muda, a gente vai observar, para se comunicar, ela precisa do visual? Pode ser através de Libras, mesmo que ela não souber a Libras, vai gesticular, vai apontar. É através do visual? Tá. Ela emite som? Porque vocês vão perceber que a maioria das pessoas surdas, quando estão sinalizando, eles estão soltando algum grunhido. Sai som. Fica... Não sai o português, porque elas, numa maioria, não vão ser oralizadas. Existem surdos oralizados, mas é uma minoria. Mas elas emitem sons. Como o Jô falou aquela hora, elas não vão ter dificuldades nas cordas vocais para emitir som. Uma maioria não emite som devido à questão do não ouvir, não facilitar esse processo da oralização. Então, verdade. Se a gente não tiver certeza que a pessoa realmente não emite som, a gente vai estar falando de uma pessoa surda, tá? Não de uma pessoa que seja surda e muda. Verdade, isso mesmo, Dani, porque a grande, né, por exemplo, eu conheço pessoas, uma pessoa só, desse mundo todo que eu conheço de pessoas, né, que durante esses 10 anos aí de Libras, eu conheço uma pessoa que é muda, que realmente ela tem problema nas cordas vocais, mas a grande maioria são surdas, né, você tem toda a razão quando você traz essa questão aí. Outro ponto que eu queria ver com vocês sobre a questão da afetividade, ninguém mais contribuiu, então vamos mudar, vamos continuar a nossa discussão aqui sobre o filme.
Teve uma cena do filme em que eu percebi algo que é muito recorrente na nossa prática. Na nossa prática que eu falo de pessoas ouvintes, na prática de pessoas ouvintes, que é a gente falar, né, oralizar quando nós estamos conversando com uma pessoa surda. Então, mesmo a gente sabendo ali naquele momento, né, a pessoa, por exemplo, é ouvinte, ele não sabe Libras, ele vai conversar com a pessoa surda e ele usa a oralidade para falar com o surdo. E teve numa cena do filme, isso me chamou muita atenção. Eu queria ver se vocês lembram dessa cena, o que vocês acharam dessa cena. Alguém lembra dessa cena em que o treinador ele usa a oralidade para falar com a atleta surda? Que é justamente no momento em que ela, né, fala assim, ela sabe fazer a leitura labial? Não, ela percebe pela expressão e tal e tal. Então, naquele momento, nós vimos uma prática que é recorrente. Você utilizar a oralidade para conversar, né, com uma pessoa surda, para dar uma instrução, para falar algo. Vocês perceberam essa cena no filme? O que vocês acharam? O que vocês têm a me dizer? Ninguém percebeu essa cena? Leide, pode falar, Leide. Você já me falou um pouquinho sobre ela. Eu percebi, sim, que ela, desde pequena, né, ela tem essa facilidade, mesmo ela sendo surda, em fazer a interpretação labial, né? E eu tive contato com um rapaz onde eu moro, que ele não fala, né? Só que ele emite sons, só que você não consegue entender o que ele fala, porque ele é surdo e é cego de um olho. Mas, assim, eu sempre consegui conversar com ele por gestos, né? Mímicas da boca, assim, e ele entendia o que eu falava com ele. E eu tenho outra colega que ela precisou, né, de estudar Libras, porque ela ia casar, e ela e o noivo tiveram que fazer Libras para poder ter esse contato. E aí a família toda foi. E ela conversa em Libras. Só que, assim, eu não consigo entender ela falando em Libras, mas eu consigo entender ela porque ela também faz os gestos labial para mim entender o que ela está falando. E a gente consegue conversar. E foi isso que eu entendi, que por mais que a menina ela era surda, mas ela consegue fazer essa interpretação labial da boca da gente, né? E muitos dos surdos, eles conseguem fazer isso, porque nem todos os surdos têm o acesso a Libras. Muito pouco dos surdos, mudos, eles têm esse acesso, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Sim, Leide. Lá, na realidade, no filme, o que acontece? A resposta da Yang foi que ela não fez a leitura labial, que ela lê as expressões faciais. Então, ela consegue, pela expressão facial, pelo gesto, ela consegue né, falar, conseguiu colocar em sinais o que o treinador falou, porque ela tinha uma percepção maior em relação a aquele momento, aquela cena, o que estava acontecendo e tudo, ela conseguiu transmitir isso em forma de sinais. Porque o surdo, a pessoa surda, ela tem uma expressão facial, é inerente, né, essa questão da expressão facial, a questão do observar, a questão do visual, é muito forte quando a gente pensa na pessoa surda. Cidália? É justamente isso que eu ia falar, professora, né, que eu havia comentado no início. Eu também conheci uma pessoa na minha adolescência que ele era surdo, completamente surdo, mas ele conseguia conversar, se comunicar através da leitura, né, de nossas expressões, e ele conseguia realmente fazer leitura labial, né? Ou seja, tranquilamente a gente conseguia. Na realidade, ele era porteiro de uma escola onde eu estudei, e ele conseguia se comunicar, ele falava com todos os alunos e todo mundo conseguia falar tranquilamente. Na hora que eu vi, no instante que eu vi a menina captando, né, a mensagem do instrutor para transferir para outra colega que não sabia, não conseguia, eu automaticamente me recordei dele, das cenas dele, né, que eu vivi com ele. E
E assim, eu continuo ainda um pouco com dúvida. Eu sei que a professora Daniane vai orientar, mas nesse caso, essa observação que eu fiz lá no início, né, quando a senhora perguntou, ela seria uma característica híbrida? É assim que fala? Da identidade? Você fala em relação à irmã da Yang Yang, né? Isso. Eu não a vejo como uma identidade híbrida, não. Eu a vejo como uma identidade surda. É porque, na verdade, Jo, se a gente parar para analisar, o filme não nos dá dicas de como ela perdeu a audição certinho, não nos fala se ela perdeu a audição, se foi no nascimento, como foi, né? Porque quando o Cidália coloca a surdez, a identidade híbrida, Cidália, é de quem nasceu uma pessoa ouvinte e depois se torna uma pessoa surda. Então, o filme não nos dá base para poder deixar isso claro, né? A gente sabe que ela perde a audição pequena, mas não sabe se em algum momento ela ouviu, não tem... O filme não dá essa indicação para nós. E a indicação nós não temos, nós temos a preponderância, né? Toda a temática, a discussão do filme nos leva a pensar que ela nos leva, mas não nos dá certeza sobre a identidade surda dela. Não é isso? Exato. Para a gente conseguir dizer com certeza qual seria a identidade surda dela, a gente teria que entender quando foi que ela teve essa perda auditiva, qual a causa dessa perda auditiva, tudo isso para a gente poder chegar, né, na identidade. Então, sim, não tem como. Dá para a gente discutir quais sejam as identidades, dá para a gente entender a identidade dela naquele momento. Naquele momento. Até naquele momento a gente percebe que ela é uma pessoa surda, que se identifica com a sua língua e tudo mais. Ali. Aí, a partir do que o filme nos mostra, nós poderíamos pensar nessa identidade, né, surda, nessa identidade política, a partir do que nós temos ali naquele momento. Mas, realmente, para a gente afirmar com certeza, nós teríamos que saber a origem do nascimento e tudo, para sabermos se é ou não, se é, por exemplo, uma identidade híbrida. Entendi o seu posicionamento, Dani, o que você trouxe aí em relação a essa discussão. Ok, respondeu a sua pergunta, né, Cidália? Sim, professora, obrigada. Ok, Cidália. Vamos continuar pensando aí na questão da cultura surda. Então, vocês já identificaram muitos momentos, né, em que a gente vê a questão, qual termo podemos usar? Eu não consegui ler a mensagem toda, Dani, que colocou aí na mensageira, se você puder ver, responder. Eu deixei ali, agora foi um link para a lista de presença, Jô, não sei se foi isso que você viu, mas a Elisa, ela deixou uma discussão aqui, mas ela deixou uma frase tão comprida que, na verdade, ela ainda coloca, não sei se deu para entender. Não deu para entender bem o que você quis, não, Elisa, mas pode abrir o áudio e ficar à vontade. Ela coloca assim, ó, eu achava que era errado a gente oralizar. Por exemplo, uma pessoa que necessita da Libras e precisa da expressão facial e do visual, como oralizar, gesticular e fazer a expressão facial ao mesmo tempo. Eu acho que ali tem duas perguntas. Não sei se a minha interpretação está correta, mas parece haver duas perguntas. Parece que ela achou a questão errada de oralizar para uma pessoa que usa Libras. Então, vamos por partes. Se é uma pessoa, vamos para as identidades para a gente conseguir entender isso, Elisa. Se for uma pessoa que tiver identidade surda, que a gente vai caracterizar como surda em si, que é essa pessoa que utiliza a língua de sinais, que se aceita enquanto pessoa surda, essa pessoa dificilmente ela vai aceitar ela se oralizar, porque a pessoa surda, dependendo da sua perda auditiva, dependendo da sua vontade, ela pode se oralizar e não vai aceitar que oralizem com ela. Se você parar para pensar agora numa pessoa surda oralizada, pode ser que seja uma pessoa que utilize leitura labial. Essa pessoa ela ainda vai aceitar que falem com ela, né, para ela poder fazer a leitura labial. Então, é justamente essa tecla que nós estamos batendo. Vai depender da identidade surda da pessoa. Sim, né? Aí, mais uma vez, a gente volta sobre a questão da discussão sobre a identidade, que é tão importante
para nós entendermos, né, toda essa questão, toda essa discussão que envolve o ser surdo. E também a questão cultural também, né, quando a gente pensa que nós temos várias culturas e não só uma cultura. Eu não estou conseguindo ligar meu microfone, não sei o que estou fazendo de errado. Mas tá certo, a gente está te ouvindo, tá tranquilo, Ju. Não, eu estou vendo o que a Elise colocou, que ela não está conseguindo ligar o microfone dela, ela colocou uma mensagem aí. Ah, tá. Tranquilo. Não tem problema não, Elisa. Você pode deixar anotado aí que a gente está aqui e a gente auxilia Jô também. Marcelo colocou ali também, Jô. Qual termo podemos usar para nos referir à pessoa que não domina a língua de sinais? No caso é língua, não linguagem, tá, Marcelo? A língua de sinais. Há um termo específico? Ele está falando da pessoa surda que não domina a língua de sinais? É justamente isso que você vai ter que entrar nessa discussão aí agora. Por quê, Marcelo? Porque nós vamos ter pessoas surdas, que são surdas mesmo, e classificadas como pessoas surdas e que não sabem língua de sinais. Se a gente pegar pesquisas de quadros, por exemplo, ela vai dizer que essa realidade já mudou um pouquinho hoje em dia, nos últimos anos, mas havia até pouco tempo 95% de pessoas surdas que não sabiam Libras, por exemplo, no Brasil. Então, olha bem a realidade que se tem. Ele levantou a mão. Então, eu vou passar a palavra para ele. Então, nós vamos ter pessoas surdas que vão gesticular, que vão apontar, porque elas são surdas e não sabem língua de sinais, e nós temos pessoas que são consideradas pessoas com deficiência auditiva e que não precisam de língua de sinais e por isso não as usam. Então, nós temos dois grupos aí que não vão fazer uso de língua de sinais. Qual específico você quer saber? Pode falar. Boa noite, professora Joeli, boa noite, Daniane, boa noite, colegas. A princípio, eu quis me referir a pessoa que não possui essa necessidade, né? Como se fosse a pessoa que não é portadora de surdez e nem de audição. Seria nós que como professores... O ouvinte, isso, se tem, né? Eu acho que já até foi respondido antes da Daniane ler o que eu disse, né? A pessoa que... Acho que o termo... seria ajustável, que é a pessoa que não domina, que não... Um pouquinho alto, que está muito baixo. A Daniane pode me ajudar a responder que ela disse antes. Sim, Marcelo. Tá tranquilo, Marcelo. Não domina as linguagens, né? Então, e aí a gente acaba estendendo... Língua, Marcelo. Vamos ficar só em língua. E aí a gente já vai discutir essa linguagem de sinais e língua de sinais. Maravilha. Então a gente começa já colocando o que é língua de sinais. Por quê? Porque a língua de sinais, desde 1960, quando ela foi pesquisada por Stoke, que é um linguista americano, ele vai chegar à conclusão nos Estados Unidos, fazendo a pesquisa dele, que a língua de sinais utilizada lá pelos surdos norte-americanos tinha as mesmas características do inglês. Os estudos de Stoke são utilizados por outros linguistas tempos depois e chega-se à conclusão que, na verdade, o que se tinha antigamente como linguagem de sinais, porque não acreditava que possuía características gramaticais, desde 1960 tem-se como língua. Então, o correto é língua de sinais, porque as línguas de sinais têm toda a característica gramatical de qualquer língua oral, para você ter ideia. Então, língua de sinais. E aí, vamos voltar ali para o foco, quando você coloca que não utiliza a língua de sinais. Então, vamos aumentar aí esse leque mais ainda. Nós vamos ter como você citou como exemplo, e nós vamos colocar ainda um grupo que está aqui, outro grupo não. Nós temos pessoas só aqui nessa sala. Olha para você ver a quantidade de pessoas que nós vamos ter aqui. Nós temos pessoas aqui que ouvem e não utilizam a língua de sinais, que a gente chama de pessoas ouvintes. Mas nós temos ouvintes aqui também, que são pessoas que ouvem e não necessitam utilizar a língua de sinais para a comunicação, e que utilizam língua de sinais. Nós temos aqui várias intérpretes, vários professores de Libras, comunidade surda, porque a comunidade surda não é formada só de pessoas surdas. Então, já aumentamos esse leque. Mas nós vamos ter, dentre pessoas que têm perda auditiva também, pessoas consideradas pessoas com deficiência auditiva, porque tem perda auditiva e não precisa de língua de sinais para se comunicar.
Nós vamos ter pessoas com perda auditiva que precisa do visual para se comunicar, mas que, devido a N motivos, principalmente culturais, não tiveram acesso à língua de sinais, não aprenderam o que seria, o que deveria ser a sua primeira língua. E temos um grupo também que, devido à perda auditiva, necessita da língua de sinais e que tiveram acesso a ela. Citei 5 grupos aí dentro disso tudo. Então, o que a gente vai analisar quando a gente fala usa ou não usa a língua de sinais? Eu tenho que analisar a necessidade dessa pessoa e desse uso, e eu vou analisar a perda auditiva dessa pessoa, para saber o porquê. Porque são vários grupos. Sensacional. Massa, né? Respondeu, né, Marcelo, a sua pergunta aí? Sim, respondi. Ok. Então, vamos pensar, né, no fechamento do nosso momento, que já são quase 8 horas, né, Dani? A gente tem um tempinho assim, mas eu gostaria muito que nós pensássemos, todos nós pensássemos um pouquinho sobre essa comunicação sem obstáculos que foi colocado no início, que é justamente nós pensarmos na questão deles serem ouvintes e conseguirem se comunicar em língua de sinais todo o filme, e só ao final que eles descobriram que os dois eram falantes, que eles eram ouvintes e eles não eram pessoas surdas. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é que vocês têm a me dizer? Como que foi possível que isso acontecesse? Quem vai contribuir para nós fecharmos com essa discussão sobre a não barreira na comunicação, né? Porque quando a gente pensa na língua de sinais, quando a gente pensa no sujeito surdo, o que a gente mais fala é sobre as barreiras na comunicação. Justamente porque nós temos, né, 2 línguas ali, né? Se a gente pensar na língua oral e na língua visual espacial, e às vezes essas 2 línguas acabam, no momento da comunicação, nós acabamos tendo algumas barreiras. E no filme nós percebemos que essa barreira, pelo menos entre os protagonistas, ela não aconteceu. Mesmo eles sendo, eles tendo a língua, a sua primeira língua, numa modalidade oral, auditiva. Alguma contribuição, algo para falar sobre isso? Cidália, pode falar. Professora, eu novamente. Eu vejo como uma barreira, né? O fato de ainda não ser tão fácil, por exemplo, a Libras nas escolas. O meu filho, eu tenho um filho de 17 anos, que durante o ensino fundamental 2, ele teve aula de Libras na escola dele. Eu achava excelente. No ensino médio agora ele não tem. E a gente tem consciência de que se não houver uma prática, né, até porque não foi um ensino aprofundado, né, de todas as formas, assim, ele sabia falar algumas coisas, ainda sabe, né, mas como não tem aquela prática, acaba esquecendo, né, mas, ou seja, não é uma coisa contínua. Agora, no ensino médio, ele não tem, ele não está vendo, não está acontecendo, ele não conhece ninguém que fale em Libras. Então, é uma coisa que, assim, se perde. Até quando vai ser assim? O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Porque ser uma língua brasileira de sinais, como pode nós brasileiros não praticar, não saber, não fazer uso realmente da nossa língua? Sim, né? sim, Cidália, você traz uma discussão importantíssima em relação à disseminação, né, da Libras aí, no Brasil. Se a gente pensar que a Libras, né, é a língua, né, oficial de interação e comunicação das pessoas surdas, e às vezes nós temos, por exemplo, foi uma discussão que eu tive nós tivemos em sala de aula hoje. Uma aluna me perguntou, professor, é engraçado, por que na maioria das escolas nós temos o inglês como disciplina obrigatória? E nós não temos a Libras como disciplina obrigatória. Porque, se a gente for pensar, o inglês é a segunda língua de quem quiser, de todas as pessoas que são brasileiras. Eles podem fazer a opção do inglês como segunda língua.
Então, e essa, né, a segunda língua de cada pessoa, ela é obrigatória na maioria das escolas, no ensino público. Vamos pensar no ensino público. E por que a Libras, que é uma língua de uma minoria, né, da comunidade surda brasileira, por que ela não tem esse mesmo... ela usou a palavra patamar, né? Não tem essa mesma importância para ser uma disciplina obrigatória, tanto no ensino básico, né, como no ensino infantil, começando a pensar nessa questão da Libras. Aí é uma questão complicada, né, se a gente for pensar sobre isso, né, o porquê que nós não temos a disciplina Libras no currículo básico, né, das escolas particulares. Eu penso que uma das maiores dificuldades em relação a isso é justamente profissionais capacitados. Eu não sei se a gente ainda pode se apegar a essa discussão, mas eu ainda me apego a essa discussão de profissionais capacitados para trabalhar essa disciplina em todas as escolas do ensino básico. E também a gente pode pensar em políticas públicas, né, que traga essa discussão, que leve isso para ser discutido, que leve isso para ser um projeto, alguma questão, para que ela também chegue, né, até as escolas de ensino básico. Daniane levantou a mão. Pode falar, Dani. Obrigada, Jo. É só para a gente ter bem claro que a gente vai ter políticas públicas no momento que vão garantir a educação bilíngue de pessoas surdas, então que vai garantir que eles tenham ali salas de aula bilíngues ou escolas bilíngues. A gente sabe que é uma minoria ainda no Brasil, mas a gente tem também a educação bilíngue de surdo como modalidade na LDB há pouco tempo, né? Desde 2021. Tudo muito então, a gente quer acreditar que essa realidade vai mudar em breve, né, Jo? Sim, eu falo assim, a grande luta de quem está nessa área da educação de surdos é que nós cheguemos a ter essa disciplina, né, no ensino básico. Sim. E que nós tenhamos mais discussão em relação a Libras. Isso é almejado. E Sim. Né, mesmo nós tendo políticas públicas que pensem no bilinguismo, mas se a gente for pensar, o bilinguismo ele ainda está ele ainda alcança um número irrisório de pessoas, né? Se a gente for pensar na amplitude que poderia ser esse bilinguismo, pensando na Libras, né, como a segunda língua e a língua portuguesa como a primeira língua. Então, é uma discussão muito ampla e a gente precisa ainda pensar, discutir muito. E quem sabe, né, o que nós almejamos, um dia a gente ainda alcance essa disciplina Libras chegando lá no ensino básico, chegando na educação infantil e alcançando, né, quem queira fazer, quem se disponibilize a ter. Porque hoje em dia, se você quiser ter uma formação, né, aprender a Libras, você vai procurar por meios, né, próprios. Você não tem uma instituição pública que vá te oferecer isso no ensino básico, no ensino regular. Vocês só têm que entender também que não é em todo o ensino superior também, né? O decreto 626 de 2005, ele vai colocar a disciplina de Libras como obrigatoriedade nos cursos de licenciatura em fonoaudiologia. Sim. Então, existem alguns cursos de bacharelado, por exemplo, que têm a disciplina de Libras, porque chegou-se a essa conclusão e acabou colocando a disciplina lá. Mas obrigatório é só nos cursos de licenciatura. Só licenciatura. E, Dani, eu acho tão interessante essa discussão, porque aqui na universidade nós já alcançamos alguns ganhos. Por exemplo, hoje nós temos a disciplina Libras no curso de medicina, no curso de odonto, no curso de enfermagem. Então, sistemas de informação, porque eu já trabalhei na Unimontes com sistemas de informação com ela. De sistemas. Aí então, tem. Né, nós temos alguns cursos que não são licenciaturas que já têm a disciplina Libras. E uma disciplina com 72 horas, que eu acho um ganho muito grande. Isso. Aqui no UFSB, por exemplo, nós tivemos o curso de gestão pública, o bacharelado de gestão pública, ele colocou como optativo. Então, o curso que teve, né? Eu queria só puxar mais uma questão, Jo, sobre essa questão do surdo-mudo ainda, porque a gente ainda está vendo discussões aqui no chat envolvendo a questão surdo e mudo. Então, novamente, a gente vai discutir questões de Libras, a gente vai discutir isso voltado para a pessoa surda, tá?
tentem desvincular a pessoa surda da pessoa muda, como a gente já discutiu aqui anteriormente, tá? Existem pouquíssimas pessoas que são surdas e mudas, e a Libras, ela é uma língua que ela é voltada para a pessoa surda, tá? Então, sempre que vocês tiverem que falar de Libras, se vocês não tiverem certeza que aquela pessoa realmente é muda, é uma pessoa surda. Emitiu som, ela é considerada uma pessoa surda e não muda, tá bom? Então, desvinculem essa questão de surdo-mudo. E eu queria só, para terminar, Jô, porque já são 20h13, só para terminar, eu queria puxar uma discussão, Jô, uma pergunta. Que depois que eu vi que há muita essa ligação entre surdez e mudez, eu fiquei me perguntando, será que todo mundo também conseguiu entender no filme qual a língua de sinais que está sendo utilizada lá? E aí, pessoal, vocês conseguiram entender? Qual a língua de sinais que está sendo utilizada no filme? É Libras, gente? É a língua de sinais brasileira? Não, professora, é língua do próprio país. Ah. É a língua Taiwan, eu não sei falar o nome. Tailandesa, muito bem, Sônia. Tailandesa, isso mesmo, né? O que mostra, né, uma das crenças aí que a gente tenta desmistificar sempre, que a língua de sinais, né, ela não é universal. Cada país tem sua língua de sinais, e ali nós temos a língua de sinais tailandesa, que é, né, utilizada no filme. Só antes de encerrar, Dani, só mais uma questão que eu queria que quem quiser colocar, quem quiser falar, qual a cena do filme que mais te emocionou? Pensando em todas essas temáticas, em toda essa discussão que a gente conseguiu trazer nesse momento bem rápido de conversar sobre o filme, qual a cena que mais te emocionou no filme? Quem quer falar sobre ela? Alcione. Oi, professora, estão me ouvindo? Estamos. Opa, ai, que bom, que o meu áudio estava horrível. Rapidinho, eu acho que toda vez que a gente vai assistir esse filme, que eu já assisti mais de 3 vezes, ele tem cenas espetaculares. Uma delas que eu acho super interessante e me chamou a atenção foi na família, né, a surpresa, a estranheza, a própria direção do filme mostrou também um certo carinho, né? Depois tem um certo humor também, na hora que eles vão se encontrar, mas essa parte me chamou a atenção pela falta de conhecimento mesmo, que mostrou que a língua de sinais, independentemente do país, ela tem essa falta de conhecimento mesmo da maioria, questão também que a professora falou há pouco tempo, agora, né, nesse momento sobre a mudez. Por exemplo, a minha mãe, ela estudou até a 3ª série. Aí, como eu já faço o curso de Libras, eu conversando com ela, eu falei, mãe, olha, não é mudo, tá? Ai, mas por que, minha filha, você não fala? Mãe, o canal fonador é diferente do canal auditivo. Se a pessoa não tem uma lesão nas cordas vocais, então ela não é muda. Aí foi falando, né? Foi falando, até que um dia eu vi ela conversando com a vizinha. Aí a vizinha falou mudo. Aí minha mãe falou assim, não é mudo. Então, achei legal. Então, é isso. Aos pouquinhos, a gente vai explicando para as pessoas, né? Para ter esse alcance, né? De que realmente há essa diferença. Muito bem, Alcione. Ela falou assim, agora é meu momento de fala. Não é? Bem legal. Gostei da sua fala aí, Alcione. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Quer falar alguma coisa? Leite levantou a mão, pode falar, Leite. Conhecimento é poder, viu? Mesmo. Eu demorei, assim, para poder entender o sentido do filme logo no começo, né? E depois, quando eu consegui começar a entender o filme, eu me emocionava toda hora que eu assistia, né? Que eu via as cenas, quer dizer. E, assim, aquela cena da família, né? Ali, todo mundo tentando fazer o máximo para que ela entendesse o que eles estavam querendo passar para ela, né? E, assim, a dedicação deles, aquilo foi, assim, muito lindo, e eu fiquei muito emocionada, porque mostra que o amor, né, ele é capaz de tudo, e quando a gente ama, a gente tenta, de alguma forma, né, aprender. E o amor nos ensina muito. E ele, quando ela pergunta a ele como que ele sabia todas aquelas
conversar com ela em Libras. Ele falou que ele não sabia muito, mas que ele, por causa dela, ele estava estudando para poder conversar com ela. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi sobre o filme, que eu vou levar e que eu vou assistir outras vezes. É que o amor supera tudo, né? E que com o amor a gente vence qualquer coisa. Para mim foi o meu... Não é só o amor, Leide. Há uma junção de coisas aí, porque se fosse só o amor, não daria certo também, não. Mas houve amor, houve estudo, houve aí uma junção de questões que proporcionou tudo isso. A Júlia até colocou aqui no chat, obrigada, Leide. A Júlia até colocou aqui no chat essa questão mesmo, de falar que, às vezes, essa questão cultural ela é tão envolvente que não se quer nem saber qual língua essa ou aquela pessoa utiliza. Às vezes a gente vai ter essa comunicação feita até através de linguagem mesmo. Teve colegas aqui colocando também essa questão de que, às vezes, você está em contato com outra cultura, e vamos lembrar de contato de línguas agora, né? Devido a esse contato, às vezes você acaba se comunicando com a pessoa naquela outra língua, e às vezes você não dá nem percebe, né, que isso acontece, mas são questões que existem vários tipos de contato de línguas, e tudo isso chega a essas conclusões. Então, a gente teria que discutir agora tipos de contato de língua. Infelizmente, não vai dar. Adoro discutir contato de língua. Mas eu queria... Alguém colocou alguma coisa aqui para a gente ir para o encerramento? Cadê? Ô, Dani, só quero falar com a Leide que o amor impulsionou todas as outras ações. Né? O amor acaba impulsionando essas outras ações. E entrei na afetividade que foi trazida lá pelo Agostinho no início da nossa fala. Mas vamos lembrar que o amor também tem vezes que não impulsiona nada. Que fica lá amando e chorando lá pro canto, lá, e ação necas. Então... é todo um conjunto, gente, não tem jeito. Não, e assim, eu estava assistindo hoje também o filme Filhos do Silêncio, né? Você não vem dar spoiler, não, hein, Leite? Filhos do Silêncio está lá na frente. Por isso que o amor está mexendo comigo hoje, tá? Filhos do Silêncio no segundo semestre, Leite. Mas é lindo, né? Filme de 86, não tem nada de novo nele, assim, se a gente pensar em questão de quando ele foi solto, mas é lindo. Bom, acho que nós vamos ficar com isso por enquanto. A gente, infelizmente, não consegue ter todas as discussões que a gente queria em volta dos filmes, gente, porque, nossa, são tantas questões que a gente discute. A gente teria ainda que discutir que tem sinais lá na língua tailandesa de sinais que são idênticos a Libras. Tem sinais utilizados, e com o mesmo significado, sinais utilizados lá e que para a gente existem também na Libras, mas com significado diferente. Então, são muitas discussões. Mas eu quero agradecer... No batismo do sinal, Nossa, né? Então, mas eu quero agradecer, tá, Ju? Agradecer sua participação, sua presença. Agradecer a presença do pessoal que está aqui. Nós temos a sua turma, tem Jackson com a turma dele, a minha turma também. Obrigada pelas discussões. O Marcelo colocou no chat algo sobre grupo para poder discutir questões relacionadas a Libras, a língua de sinais. Marcelo, nós temos o GELES, né? Essa atividade que a gente está conseguindo proporcionar aqui agora para vocês é justamente em cima do grupo de estudos em língua de sinais brasileira que tem aqui na UFSB. Então, a gente tem N atividades, encontros mensais do GELES, atividades como esse projeto do Cinema Comentado, são cursos de Libras, tem várias atividades que o GELES propõe, promove, e que vocês estão sempre convidados para estar com a gente. Um dos objetivos do GELES é justamente aplicar o que a gente tem no Decreto 5626, que fala sobre o uso e difusão da Libras, como eu tinha dito no início, quando eu estava apresentando a Joeli, tá? Então, um dos nossos objetivos é esse. Sejam todos muito bem-vindos às nossas discussões. Quando eu coloquei ali conhecimento é poder no chat, não foi à toa. É porque realmente ele pode causar transformações. Só o conhecimento também, você ter conhecimento e ficar com ele ali também parado,
Cadê a Leide? Sem ação também não resolve, tá? Ô, Dani, deixa ele... Conhecimento e trazer transformações. Fala, Jô. Eliane está querendo falar, ela levantou a mão. Eu vou passar para os finalmente primeiro, Jô, devido à questão do horário, para a gente poder ir encerrando, e depois eu passo a palavra para ela, tá? Jackson, você queria falar alguma coisa? Na verdade, agradecer a Joeli, né, por trazer para a gente aí, adiantou um pouquinho da minha aula da semana que vem, eu vou estar falando um pouquinho sobre a identidade surda, cultura surda. Na verdade, eu vou fazer, é só uma pincelada, porque no final a gente vai ter o seminário, né, com o livro, né, Libras, que língua é essa, da Aldrich Dessé. Então, lá tem mais ainda, né, para eles aprofundarem acerca, né, enfim... e agradecer também aos ouvintes e também às pessoas surdas que estão aqui até agora, persistiram. Até o 100, né? Chegamos no 100, é muita gente. E, de novo, te agradecer, Joeli. Muito bom te ouvir, tá? Muito bom ouvir também a professora Daniane, com suas intervenções, é muito bom. E teremos outros momentos, também faço parte dos GELs, né? Enfim... É isso, agradecer mesmo. E um adendo aqui para a minha turma, a lista de frequência está sendo lançada diretamente no grupo do WhatsApp para não gerar nenhuma confusão acerca aqui da lista de frequência do evento, tá bom? É isso, obrigado. Eu quem agradeço, viu, Jackson, por você estar aqui e sua turma também. Obrigada a vocês aí. Eliane, pode falar. Talvez ela deixou por engano, né? Pode ser. Ela desde o início, ela tá levantando a mão. Obrigada por avisar, Jackson. Valeu. Bom, então, mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes no segundo Cinema Comentado Surdez em Foco aqui na UFSB, a gente poder junto multiplicar experiências, multiplicar conhecimentos, como muitos colegas estão colocando aí no chat, é isso mesmo, tá? Meu muito obrigada a todos. Aos intérpretes de Libras, tá? Língua portuguesa, a professora Leni Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, ao Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa, a Mileide Santos Leite, do IFBA, a professora Luana, que também está presente aí, dando um suporte à equipe, a equipe organizadora do GELES, aos monitores, aos integrantes do GELES, e mais uma vez eu quero agradecer à professora Joeli Teixeira Antunes da Unimontes. Jo, gratidão, muito obrigada também, tá? Obrigada a todos os presentes. Gente, valeu, a gente tem cinema comentado mês que vem, dia 19 a gente tem encontro do GELES, a gente vai divulgar, vocês vão ter acesso, dia 29, encontro do GPI, tá? Que é o Grupo de Educação Especial Inclusiva. Gente, muito obrigada. Valeu. Obrigada aos intérpretes aí, viu? Vai ter foto, gente? Obrigada. Vai ter foto? Ah, tá, foto. Gente, por favor, se no início a gente fala, deixa as câmeras desligadas para poder ter o acesso ali, facilitar o acesso aos intérpretes, vamos ligar as câmeras agora para a gente tirar uma foto com todo mundo? Ah, ótimo. Agora não pode estar mandando mensaginha lá na mensageira, porque senão vai cortar aí. Se colocar mensagem no chat, vai aparecer as mensagens aqui. Deixa eu esperar essa aqui cair. Aí vamos lá. Eu proibi aqui as mensagens. Tem como? Tem. Ana, eu não tô vendo sua foto, não. Só tá a imagem sua. Só? Eu tô vendo a minha foto. É internet, tá? Ah, então é isso. Ainda bem que a sua veio da Tchutchu agora. Eu vou tirar mais uma, gente. Espera aí.